Vamos agora nesse momento voltar os nossos olhos para Jesus. Vamos voltar os nossos olhos para Ele. Silenciar as vozes do nosso coração, todo o barulho que há dentro de nós, e vamos voltar nossa atenção para Ele. Ó Senhor, nós queremos honrar a Sua presença aqui essa noite. Nós queremos honrar a Sua presença aqui essa noite. Não nos deixe fazer nada que não seja da Sua vontade. Os nossos olhos para Ti, o nosso coração para Ti, o nosso corpo, nossa alma. Seja bem-vindo aqui, Espírito. Nós queremos honrar a Sua presença. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida. Eu quero ser Espírito, enche-me, ser as minhas mãos, eu quero levantar e em louvor te adorar.
Sabe, irmãos, quando a equipe de música aqui está ministrando, a impressão que vem no meu coração é que nós precisamos nos atentar a algo. E o nosso trabalho como igreja, o nosso trabalho como participantes do corpo de Cristo é amar ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Queridos, nós precisamos invocar o nome do Senhor para o nosso meio. E a presença do Senhor, ela só habita onde ela é bem-vinda, aonde ela é reverenciada. E muitas vezes nós viemos para um ambiente para cultuar ao Senhor, com o nosso coração cheio, com a nossa mente cheia da semana. Queridos, isso revela algo. Isso revela que o nosso nível de confiança na providência divina ainda está pouco. Nós precisamos entrar num lugar muito mais fundo em Deus, aonde nada externo vai nos afetar ao ponto de atrapalhar a nossa adoração ao Senhor. Que você possa a cada dia estar com a tua vida diante dele, queridos. O trabalho, ele não está em encargo de uma pessoa. O encargo está sobre o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, é a igreja que vai manifestar a glória dele sobre a terra. Isso foi uma decisão soberana do Pai, e nós precisamos corresponder com isso. A igreja, ela tem um papel na sociedade, e a igreja, ela é um luzeiro que vai apresentar Cristo às nações. A igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ela vai se manifestar por intermédio da igreja. Por isso é importante que nós estejamos no devido lugar diante do Senhor. Amém, queridos? Senhor, nós te pedimos, derrama encorajamento sobre nós nesses dias, aonde nada externo vai nos tirar de estarmos com os nossos olhos em Ti. Senhor, nós não somos uma geração como Marta, que está atarefada com muitas coisas, mas nós decidimos ser como Maria, que é estar aos seus pés, Senhor, que é estarmos próximos, tomando do Teu conselho e desfrutando da Tua presença, Senhor. Senhor, que sejamos cada dia mais íntimos, para que o Senhor revele o Teu coração a nós. É o que nós te pedimos, Senhor. Que seja derramado um encorajamento para que possamos rasgar as nossas agendas, Senhor. Que as nossas demandas a cada dia possam se tornar algo secundário. Que venhamos te buscar de todo o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, os irmãos que nos visitam, nós temos por hábito de fazer um momento ofertório, enquanto está acontecendo o momento de adoração. Então, se você quiser ofertar, se ainda não ofertou, pode estar vindo aqui à frente para ofertar. Lúlia, eu vou dar uns anúncios, se você puder deixar o Pix aí, eu te agradeço também. Dá uns anúncios aqui rápido. Terça-feira, todas as terças-feiras, nós já fomos para a segunda aula do segundo semestre, falando sobre o relacionamento de aliança. Então eu te encorajo toda terça-feira a estar aqui conosco às 7:30 da noite, e todo domingo também. Eita, a criançada tá agitada. Todo domingo nós estamos nos reunindo aqui para a turma, a classe de novos membros e de batismo. Então, se você está chegando recente na igreja, pode nos procurar para você fazer parte da turma de novos membros e de batismo. E eu acredito que só. Qualquer coisa depois vai lá no grupo. Quero chamar aqui meu amigo Leonardo. Vai dar certo. Queridos, pode colocar aí, Léo. O Léo é um amigo muito querido, que o Senhor nesse tempo tem permitido a gente estreitar a aliança. Esse ano, né, tivemos a graça do Senhor por 2 vezes de estar indo junto para São Paulo, passar um tempo, estar retirando a nossa vida para o Senhor e escutar aquilo que o Senhor tem a ministrar nas nossas vidas, né? Quero que você estenda sua mão para cá, nós vamos estar orando pelo Léo, para que o Espírito
continue a usar a vida dele. Senhor, nós abençoamos a vida do Léo, Senhor, e te pedimos mais uma vez, conduz o teu filho mediante a tua vontade, que o Léo tenha cada dia mais, Senhor, a sensibilidade do teu coração, que ele comunique pelo teu Espírito, Senhor, a tua vontade sobre as nossas vidas nessa noite. Nós abençoamos o Léo, toda a casa do teu filho, Senhor, toda a comunidade Bendita Esperança. Nós abençoamos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu também estou muito feliz de estar aqui para poder cooperar naquilo que Deus já tem feito nesse lugar. Como o Michael bem disse, eu me chamo Leonardo, sou pastor na comunidade cristã Bendita Esperança, que fica em Nova Iguaçu, Comendador Soares. Sou casado com a Letícia e sou pai da Lise. Então é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite para poder compartilhar um pouco, né, daquilo que Deus tem comunicado no meu coração por meio da sua palavra. Quero honrar a equipe de música lá da Bendita Esperança, que para mim é a melhor equipe do mundo. A melhor equipe para o Michael é a equipe daqui, mas para mim a melhor equipe do mundo é a da Bendita Esperança. Então eu queria que vocês honrassem a vida desses irmãos. São pessoas que eu pastoreio de perto, que eu acompanho de perto. Nós temos algumas reuniões, né, boas, outras não tão boas assim, no sentido de que o clima às vezes esquenta, mas é por zelo, né, pelo Evangelho de Cristo, e nós entendemos que o Senhor, Ele merece o nosso melhor. Nada pode ser feito de qualquer maneira. Quando o assunto é Deus, o seu Evangelho, a sua soberania, tem que ter excelência, porque se não tiver excelência, Deus vai nem receber. Amém? Mas eu não quero falar sobre a equipe não. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que tem marcado o meu coração nesse tempo. Uma mensagem que eu preguei na minha comunidade. E é uma mensagem que Deus, Ele tem a cada dia mais clareado no meu interior, clareado na minha mente, e eu tenho buscado encarnar essa verdade, buscado encarnar essa mensagem da qual o Senhor colocou no meu coração. E o tema da mensagem que eu quero pregar nessa noite é um chamado ao martírio, o custo do discipulado. Então nessa noite eu quero compartilhar com vocês a mensagem com o seguinte tema: um chamado ao martírio, o custo do discipulado. Deus, Ele está convidando homens e mulheres para viver uma vida de martírio. E um mártir não é um alguém que perdeu a sua cabeça ou perderá a sua cabeça. Um mártir não é somente alguém que foi decapitado ou será decapitado por causa do Evangelho. É fato que no passado, irmãos foram decapitados, tiveram a sua cabeça arrancada por causa do Evangelho e por causa do seu amor a Cristo. Mas há também um estilo de vida de martírio que Deus está nos convidando para viver. Porque um mártir, nem sempre ele perderá a sua cabeça. Um mártir é um alguém que já morreu para si mesmo. E agora, toda a sua vida pertence ao seu Salvador, ao seu Redentor. Aquele que tirou você do império das trevas e transportou você para o reino eterno. Paulo, ele vai dizer aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, tem como colocar aí, minha querida? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quero falar bem devagar nessa noite para que a mensagem fique gravada no seu coração, que seja
entendida por vocês. Então, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vai dar tudo certo. Paulo está falando: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então o mártir, nem sempre ele terá a sua cabeça cortada, nem sempre o mártir ele será decapitado, mas um mártir é um alguém que entendeu que Cristo salvou ele, e agora toda a sua vida pertence a Cristo, e ele vive um estilo de vida de martírio. Ser mártir não tem a ver somente com morrer de uma forma brutal. Ser mártir tem a ver com morrer para nossas vontades todos os dias, tomarmos a nossa cruz e seguir o Cordeiro de Deus até o fim. Porque, como bem disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, viver é Cristo e morrer é lucro. Então o mártir, ele entende que viver é viver uma vida que glorifica a Cristo, é viver uma vida que aponta para Cristo, e morrer é estar com Cristo. Então, para o mártir, tanto faz estar vivo ou estar morto, porque se ele viver, ele vai viver uma vida totalmente para o seu Senhor, totalmente para o seu Salvador, totalmente para o seu Redentor. E se ele morrer, ele entrará no gozo eterno dos santos e aguardará com grande expectativa a vinda do Filho de Deus para estabelecer o seu reino na terra. Então, esse é um estilo de vida de martírio. Um mártir é uma pessoa que foi empoderada pelo Espírito Santo, que é Deus, não para testemunhar sobre si, não para fazer o seu nome famoso, não para ter uma igreja grande, não para ter um ministério bem sucedido. Um mártir é um alguém que foi empoderado pelo Espírito Santo para testemunhar sobre Cristo e para pregar o Evangelho. É o que Jesus vai falar para os discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8. E vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas. Testemunhas ali é martírio, é testemunhar sobre alguém. Então o mártir, ele não vive uma vida para si mesmo. O mártir, ele não vive uma vida que glorifica a si mesmo. O mártir é alguém que não aponta para si mesmo. O mártir é alguém que foi empoderado pelo Espírito Santo para apontar para a pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa noite, o Senhor quer nos empoderar, Ele quer nos encher com o seu poder, com a sua presença, não para o nosso benefício, mas para a sua própria glória. Porque tudo que Deus faz não tem a ver com nós mesmos. Tudo que Deus faz não tem a ver com o nosso ministério, não tem a ver com a nossa fama. Tudo que Deus faz tem a ver com a sua própria glória. Então Ele empodera homens e mulheres para viver uma vida de martírio, para testemunhar sobre Ele por meio da pregação do Evangelho. E se você é um cristão e está aqui nessa noite, se você entendeu o Evangelho de Cristo, se você um dia desceu as águas do batismo, você professou a sua fé em Cristo Jesus de forma pública, você precisa entender isso. Você não é alguém que governa a sua própria vida. A sua vida não pertence mais a você. A sua vida pertence à pessoa de Jesus Cristo. Ele é o seu dono, Ele é o seu Senhor. E agora a vida que você vive não é para agradar você mesmo, é para agradar a Ele. Esse é um estilo de vida de martírio. E é essa vida que Jesus quer que nós vivamos. Porque, meu irmão, nessa noite foi cantado que Ele rasgou o véu e nos deu acesso à presença do Pai. Se isso não aquece seu coração, nada mais vai aquecer o seu coração. Você não precisa de um motivo a mais. Você não precisa de um algo a mais para poder glorificar a Deus.
você já tem um motivo para poder glorificar a Deus. E qual é o motivo? Outrora, todos nós que estamos aqui, estávamos condenados à ira eterna de Deus. Todos nós que estamos aqui, andávamos em trevas, obedientes e submissos à nossa própria carne. Mas um dia, a luz da glória de Cristo iluminou o nosso interior e nos tirou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. E agora nós vivemos um estilo de vida de mártir. Você não foi salvo para viver uma vida aleatória. Você não foi salvo somente para vir à igreja aos domingos. Você não foi salvo para consumir uma mensagem. Você não foi salvo para ser um consumidor na obra de Cristo. Não, você foi salvo para testemunhar sobre a obra e o evangelho de Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo não para ficar brincando de igrejinha, para ficar brincando de ser crente, não. Nós recebemos o poder do Espírito Santo para vivermos uma vida de mártir, uma vida de testemunho que aponta para a pessoa e obra de Cristo. Não podemos viver uma vida apática, não podemos viver uma vida letárgica, não podemos viver uma vida normal, porque nós não somos normais. Nós somos pessoas que pertencemos a um reino, e nesse reino há um rei, e esse rei tem as suas leis. E a sua lei está descrita no texto sagrado, e para você é normal ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem ler a Bíblia. Não pode ser normal. Não pode ser normal para um mártir viver uma vida letárgica. Não pode ser normal para um mártir viver uma vida apática, morna, que externamente está bem, mas por dentro está morto. É o que Jesus vai dizer no 3º capítulo de Apocalipse. Eu esqueci o nome da igreja agora, sempre esqueço. Tem a aparência de que está vivo, mas está morto. Sardes. Então tem muita gente que é assim, tem aparência de crente, parece que está vivo, mas está morto. E Jesus está a ponto de vomitar essa pessoa. E Ele está dando tempo para que haja arrependimento. Então você, meu querido, você, minha querida, não pode vir para o culto, não, eu vou lá receber. Não! Se você quer receber, vai para a fila do INSS. Vai para a fila do banco, lá é lugar de receber. Na igreja não é lugar de receber, igreja é lugar de dar. E dá o quê? O louvor que é devido ao nosso Salvador, ao nosso Redentor. Há muitos que não sabem o que fazer no culto. Sabe por que não sabem o que fazer no culto? Porque a semana inteira vive uma vida aleatória. Vive uma vida sem comunhão com o Espírito Santo, sem oração, sem leitura da palavra. E quando chega no culto, não consegue oferecer um culto a Deus. Meus irmãos, nós não estamos diante de Baal. Nós não estamos diante de Exu Caveira. Não estamos na macumba. Nós estamos com o povo santo para adorar o Deus que é santo, para adorar o Deus que é poderoso. 2 amém, glória a Deus. Vai melhorar daqui a pouco. Eu sou assim mesmo, tá, gente? Eu começo devagar, mas daqui a pouco... Eu sou igual carro álcool, demora a pegar. Quando pega, não para mais. Então, o Senhor está nos convidando para vivermos uma vida de martírio. E existe um custo para vivermos uma vida de martírio, que é o custo do discipulado. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O custo do discipulado. As condições para seguir a Jesus. Abra sua Bíblia. Tudo bem até aqui, gente? Ninguém desviou ainda não, né? Ninguém está com raiva de mim, não. Eu estou pregando o Evangelho, então se você ficar com raiva de mim, você vai ficar com raiva de Deus, não é de mim, não. Até aqui eu falei só da Bíblia, hein, Michael? Não falei nada de mim mesmo, não. Lucas capítulo 14, do 25 ao 35. O subtítulo da Bíblia, que geralmente vem antes dos versículos, ele não é inspirado. Então, o subtítulo não é inspiração, mas às vezes ele nos ajuda a compreender melhor aquilo que
o autor, né, do texto quer dizer. Na minha versão, que é a NAA, está assim: as condições para ser seguidor de Jesus. Na NVI é o custo do discipulado. Eu quero falar sobre o custo do discipulado nessa noite. Então vamos lá, a partir do verso 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quem está falando isso aqui não é o evangelista Lucas. Quem está falando isso é o próprio Jesus. E Jesus aqui, ele está mostrando para as multidões o custo que é segui-lo. Porque seguir a Jesus era bem mais sério do que as multidões imaginavam. Porque geralmente as multidões vão até Jesus por interesse próprio e não por causa dele, com o desejo de realmente segui-lo. E as multidões, pessoas que têm interesse próprio, que não vão até Jesus por causa daquilo que ele é, mas por causa daquilo que ele pode fazer. No primeiro discurso de Jesus, essas pessoas se dispersam. Essas pessoas acham a mensagem muito dura. Logo, elas não querem mais seguir a Jesus. Isso aconteceu em João, no capítulo 6, quando ele multiplica pães e peixes. Ele está numa cidade e ele vai para outra cidade. Quando chega de manhã, o pessoal acorda e não vê Jesus na cidade. E eles ficam desesperados, de modo que eles pegam barcos emprestados de alguém para ir até Jesus. E chegando até Jesus, fala: Jesus, o que você está fazendo aqui? Mas Jesus conhecia a intenção do coração deles. Eles não foram até Jesus porque ele é Deus, porque ele é Senhor, porque ele é Salvador. Eles foram até Jesus porque ele multiplicou os pães e os peixes. E muitas pessoas são assim nos dias de hoje. Elas vão até a igreja não por aquilo que Jesus é. Elas vão até a igreja por aquilo que Jesus pode fazer. E no primeiro discurso duro, na primeira pregação dura, essa pessoa se dispersa. Ou essas pessoas se dispersam, porque elas entendem que a mensagem é muito dura. Mas a intenção de Jesus aqui é exatamente essa: é causar espanto, é mostrar para eles que segui-lo é algo muito sério, que para segui-lo vai custar coisas a eles. E é por isso que ele dá um discurso duro. E no final de cada discurso, ou de cada demanda, ele fala: não pode ser meu discípulo. Jonas Madureira, um teólogo que eu admiro muito, ele diz o seguinte sobre a multidão: uma grande multidão é como uma pessoa sem rosto, sem nome. Trata-se de uma espécie de zona cinzenta,
aparentemente neutra, indefinida, isenta de responsabilidade com relação a Jesus e ao seu ensino. As pessoas da multidão ou das multidões não são pessoas comprometidas com Jesus e com o seu ensino, para que os verdadeiros discípulos se levantem. No final de João, no discurso duro, do capítulo 6 de João, no discurso duro, as multidões se dispersam. E Jesus vira para os discípulos e diz para ele: e vocês, não vão segui-los? E Pedro responde: a quem iremos nós, Senhor, se só você tem palavras de vida eterna? Então a multidão, meu querido, ela não está nem aí se Jesus tem palavra de vida eterna ou não, mas o discípulo entende que Jesus é o único que tem palavras de vida eterna. O discípulo entendeu que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e agora ele vai gastar toda a vida dele na boa obra de Cristo. E nós, pastores, nós somos tentados a querer adulterar a mensagem do Evangelho para atrair a multidão. Mas não devemos fazer isso, porque Jesus não quer atrair multidões. Jesus quer atrair os eleitos, pessoas que amam o seu Evangelho, pessoas que foram empoderadas pelo Espírito para pregar as boas novas a toda criatura. Amém? E a partir do verso 26, Jesus, ele vai apresentar 3 demandas, ou como alguns teólogos gostam de dizer, o triplo chamado. Jonas Madureira diz sobre um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Então o discípulo de Cristo, ele tem um certo tipo de amor, ele tem um certo tipo de sofrimento e ele tem um certo tipo de desapego. No versículo 26, Jesus diz o seguinte: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, seguir a Cristo e viver uma vida de martírio requer de nós que amemos mais o Senhor, mais do que nossos familiares, nossos amigos, nosso ministério e a nós mesmos. Se não tivermos essa postura, não seremos dignos de sermos discípulos de Jesus. Se você ama mais a sua mulher do que Jesus, você não pode ser um discípulo de Jesus. Se você ama mais o ministério do que a Jesus, você não pode ser um discípulo dele. Se você ama mais a fama do que a Jesus, você não pode ser um discípulo dele. Se você ama mais a si mesmo, você não pode ser um discípulo de Jesus. A intenção de Jesus aqui não é levar nós a odiarmos nossos pais, nossas esposas, maridos, filhos, ou até a nós mesmos. A intenção de Jesus não é essa. Ele não quer que você odeie sua esposa. Ele não quer que você odeie seu marido. Ele não quer que você odeie o seu filho. Ele não quer que você odeie a si mesmo. Ele não quer isso. Porque Jesus, a Bíblia, no caso, é muito clara quanto a esse tipo de ensino. A dedicação fiel aos que são da nossa própria carne e sangue é um ensino claro das Escrituras Sagradas. Vamos abrir agora em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Estou acabando já. Está cedo ainda, né? 7h20 ainda. Então, Êxodo,
20:12, diz o seguinte: odeie seu pai e sua mãe. É isso que a Bíblia fala? Tem gente que quer odiar o pai e mãe, mas não pode. Se você é crente, você tem que amar o seu pai e sua mãe, honrar o seu pai e sua mãe. Então, o texto sagrado está dizendo o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então a Bíblia nos ensina a honrarmos nossos pais, porque este é o mandamento com promessa. Porque se você honra o seu pai, se você honra a sua mãe, os seus dias serão prolongados na terra. Então a Bíblia não quer que você odeie seu pai, muito menos Jesus. Agora abra em Efésios capítulo 5, verso 25. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, marido, odeiem as vossas esposas? Não é não, né? Faça isso não, pelo amor de Deus. Ama a sua esposa, hein? Ó, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, Paulo está nos ensinando a nós amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então Jesus não quer que você odeie sua esposa. Então se um dia ela queimar um arroz, não odeie ela, ame ela. Se um dia ela fazer um café ruim, não odeie ela, ame ela. Amém? Agora Efésios 6, do 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É só isso mesmo? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Aí tá bom, fechou. Então, Paulo está ensinando aos pais não aborrecerem os filhos, mas ensinarem a doutrina, ensinarem o evangelho. E Paulo está ensinando os filhos a honrarem pai e mãe, porque este é o mandamento com promessa. Pastor, então agora eu tenho que odiar a mim mesmo, eu tenho que amar minha esposa, amar meu marido, honrar pai e mãe, mas eu tenho que me odiar? Jamais. Abra a Bíblia em Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. Só a parte B do versículo. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então o segundo e maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo e se amar. Então Jesus não quer que você odeie o seu próximo, e Ele não quer que você odeie a si mesmo. Mas o que Jesus certamente está querendo dizer nesta passagem, ou melhor, que Ele disse nessa passagem, é o seguinte: se for necessário fazer uma escolha entre Ele, nossa família, nossos filhos, nossos amigos, ou até nós mesmos, não deve haver a mínima hesitação em escolher Ele, porque o primeiro mandamento, ele deve estar em primeiro lugar. E qual é o primeiro mandamento? Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. É só a Bíblia que eu estou falando aqui, tá? Se tiver, quando eu prego numa igreja, o pastor não gostou que eu pregue isso daqui, não. Não sei por que ele não gostou, né? Mas o Mike estava lá comigo, o Gabriel Ribeiro. O pastor, pô, como assim? Tem que odiar a mulher? Eu falei, não, mano. Quem está falando que é Jesus, não, pastor. Mas como ele é pastor da igreja, então ele que ensina lá. Eu ensino na minha. É o versículo 4? Versículo 4 e 5. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. Eu falei 5? Capítulo 6. Verso 4 e 5.
Ouve, ó Israel, Shema Israel, ouve. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e maior mandamento. Amar o nosso Deus, amar o nosso Salvador, amar o Criador e sustentador de todas as coisas, acima de qualquer coisa. Lucas 10, 27, agora a parte A do versículo. Vamos ler Bíblia hoje, né, gente? Ler Bíblia, não, todo dia, né? Tem gente que espera domingo para ler a Bíblia, mas deixa para lá. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, meu querido, se você tiver de escolher entre agradar a sua família e agradar ao teu Salvador, você não pode hesitar em escolher em agradar o teu Salvador. Sabe por que muitos casamentos estão indo por água abaixo? É porque o marido e a mulher inverteram a ordem das coisas, deixaram de praticar o primeiro mandamento. E quando nós deixamos de praticar o primeiro mandamento, é uma tragédia para o casamento, é uma tragédia para a amizade, é uma tragédia para a comunhão, é uma tragédia para nós mesmos. Porque quando nós amamos o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas ficam em ordem. Já viu aquela lista que o pessoal faz? Não, ó, primeiro tem que amar a Deus, depois da família, não sei o que, depois da igreja. Não. Não precisa fazer uma lista. É Deus no centro. Eu amo a Deus. E as coisas secundárias estão resolvidas. Eu amo a Deus. Eu amo minha esposa. Eu amo a Deus. Eu ensino o evangelho para o meu filho. Eu amo a Deus. Eu vivo em comunhão com o meu próximo. Eu vivo a Deus. Eu amo a Deus. Estou bem comigo mesmo, porque eu entendi a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que tem cristão que, poxa, eu preciso de um algo a mais para ficar feliz, porque eu sou uma florzinha de Jesus, miliguido de Jesus, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Não, é só você amar a Deus, entregar o seu coração todo a Deus, derramar o seu coração diante dEle todos os dias, e as demais coisas farão sentido na sua vida. Nós precisamos voltar a praticar o primeiro mandamento, porque o nosso chamado não é ter um ministério famoso. O nosso chamado não é sermos bem-sucedidos na nossa empresa, na faculdade, seja lá onde for. O nosso chamado é se relacionar com o Senhor e com a sua presença todos os dias da nossa vida. O homem foi criado por Deus para se relacionar com Ele e para gozar da presença dEle para todo sempre. A confissão de fé de Westminster fala sobre isso. O homem foi criado para glorificar a Deus e para gozar para sempre da sua presença. Ou seja, não é somente no domingo, não é somente no culto semanal, não. Todos os dias nós devemos nos relacionar com Ele, amar a presença dEle e gozar da presença dEle todos os dias da nossa vida. Fazendo isso, a nossa vida terá sentido. O culto é muito ruim, o culto é ruim para muitos porque não entenderam o primeiro mandamento. Pode sair daqui? Está filmando? Aleluia. Me ajuda, Senhor. Molhou o óculos. Então a vida, ela só tem sentido quando você entende que o seu maior chamado é se relacionar com o Senhor, se deleitar na sua presença e ter plena satisfação nele. E o apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece não significa que você vai conseguir um bom emprego. Tudo posso naquele que me fortalece não significa que você vai sair do aluguel.
tudo posso naquele que me fortalece não significa que seu marido será liberto. O tudo posso naquele que me fortalece significa eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque a minha alegria, a minha satisfação está no Salvador da minha vida. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Nele nós temos alegria, apesar das dificuldades. Nele nós temos paz, apesar das tribulações. É como o apóstolo Paulo disse: ainda que o meu exterior esteja se desgastando, cansado, fadigado, o meu interior, ele está se renovando a cada dia, porque o Espírito Santo, que é Deus, ele habita no nosso interior, no meio de nós. Ó Senhor, fere o nosso coração nessa noite, nos faça entender que você é a nossa alegria, nos faça entender que você é o nosso Deus, que devemos amar a sua presença acima de qualquer coisa. O chamado ao martírio, o custo do discipulado é esse, é você amar a Deus acima de qualquer coisa. Fazendo isso, a sua família terá shalom, terá alegria. Fazendo isso, os seus filhos, ou o seu filho, ficará alegre. O meu pai, a minha mãe, são pessoas que amam o Senhor, e por eles amarem o Senhor, na minha casa tem shalom. Eu quero ser como meu pai e como a minha mãe. É aprender a viver contente em toda e qualquer situação, irmãos. Deus não deve nada para ninguém. Não, eu vou passar na faculdade porque tudo posso naquele que me fortalece. Está fora do contexto. E texto fora do contexto é pretexto. E dizem por aí que a Bíblia é a mãe das heresias, porque as pessoas pegam um versículo isolado para aplicar a sua vida pessoal. Por exemplo, Mateus capítulo 6, 33. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não são as demais coisas. Aí todo mundo fala, e as demais coisas? Aí o pentecostal gosta, mas ele entra com tudo. Aí glória a Deus, aleluia. Eu fiz isso várias vezes. E as demais coisas, o carro, o trabalho, não sei o quê, serão... Não é. Tem um contexto. E o contexto é comer, beber e vestir. Quem busca o reino de Deus, estas coisas vos serão acrescentadas. Porque o salmista disse, fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Isso é aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Então alguém que ama a Deus, alguém que foi ferido pela mensagem de Deus, ele vive como Paulo viveu, uma vida de martírio. E nada abala ele, porque os olhos dele estão fixos no autor e consumador da fé dele. Então é um certo tipo de amor. Jesus, ele exige dos seus discípulos um certo tipo de amor. Ame a sua esposa, proteja o coração da sua esposa, pastoreie o coração da sua esposa, seja submissa ao seu marido, cuide bem do seu filho, mas nunca deixe que seu filho se torne um bezerro de ouro no seu coração. O grande teólogo João Calvino disse o seguinte: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então todos os dias, ídolos se levantam no nosso coração para tomar o lugar que é de Deus. Não podemos permitir isso. Amém? Então essa aqui é a primeira demanda. Eu podia parar por aqui, né? Porque só isso aqui fala muita coisa. É a primeira demanda. É um certo tipo de amor. E Jesus também vai falar para a multidão sobre um certo tipo de sofrimento. E o sofrimento que Jesus está falando no versículo 27 não é o sofrimento que nós pensamos que é sofrimento. Por exemplo, eu estou sofrendo por quê? Perdi o emprego. Não, isso não é sofrimento segundo a Bíblia. Isso é uma adversidade. Estou com dor de barriga, estou sofrendo. Não é sofrimento. É uma adversidade. Ou você comeu coisa errada, não era para ter comido e está com dor de barriga agora. Jesus fala sobre carregar a cruz, negarmos a nós mesmos e seguir Ele até o fim. E o engraçado é que Jesus está falando sobre carregar a cruz
antes mesmo dele carregar a cruz. Jesus tem senso de humor. Deus tem senso de humor. Por exemplo, o cara era cego. Jesus faz lama, cospe, faz lama e joga no rosto do cara. Você vai se lavar agora lá no tanque de Siloé. Mas o cara é cego, Jesus. Como o cara vai se lavar no tanque? Deus tem senso de humor, irmãos. Por que eu não sei. Mas ele tem senso de humor. Então ele está falando. Ninguém te dá piada aqui, né? Meu Deus do céu. Na besta já entende. Então ele está falando de carregar a cruz antes dele mesmo carregar. Os estudiosos dizem que o criminoso condenado levaria a sua cruz até o local em que seria crucificado. Em geral, em meio à multidão de escarnecedores. E ninguém, irmãos, ninguém, em sã consciência, queria ou vai querer esse destino para si. Você carregar uma cruz, você ser ridicularizado pelo povo e sofrer. Mas Jesus está falando, é esse tipo de sofrimento que eu exijo para aqueles que querem ser o meu discípulo. Lucas aqui, ele quer que o seu leitor entenda que não apenas Jesus estava consciente da oposição ao seu ensino, mas que também todo aquele que quisesse seguir a Jesus precisaria estar consciente desse sofrimento decorrente desse comprometimento com ele e com o Evangelho. Então, ser ridicularizado, carregar a cruz, sofrer zombaria, ser cuspido por pessoas, é algo que vai acontecer com o discípulo de Jesus. Porque Jesus passou por isso também. Mas quem sofre por causa do Evangelho, ele é um bem-aventurado. Você não é bem-aventurado porque você tem um trabalho estabilizado. Você não é bem-aventurado porque você tem uma conta bancária gorda. Você é bem-aventurado quando você sofre pelo Evangelho glorioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, ou estamos sendo salvos a cada dia, é o poder de Deus. E o poder de Deus é loucura para os ímpios. É loucura tomar uma cruz, negar a si mesmo, deixar de se amar para amar um Deus que você não vê. Os romanos diziam que os judeus, ou os primeiros cristãos, eram ateus. Sabe por quê? Porque os romanos adoravam a vários deuses, mas os cristãos adoravam um único e verdadeiro Deus. O Deus invisível, mas que foi revelado na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Então, existe um certo tipo de sofrimento para seguir a Jesus. Abra a Bíblia aí, Mateus capítulo 5, do 10 ao 12. Mateus capítulo 5, do 10 ao 12. E vocês acabaram de sair de uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Então, bem provável que você leu isso aqui. Mateus capítulo 5, 10 ao 12. Bem-aventurado, olha o que Jesus está falando aqui. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Tem mais, tem não, né? Não, tem mais não. Então, os profetas foram perseguidos. Os apóstolos foram perseguidos.
A igreja primitiva, ou a igreja perseguida, ela foi perseguida, sofreu por causa do evangelho. Por que com a gente será diferente? Então, para seguir a Jesus, existe um certo tipo de sofrimento. E esse sofrimento deve estar gravado no meio do seu coração, porque sofrer por Cristo é glorioso. Sofrer por Cristo é ser bem-aventurado, é ser feliz. Em Atos dos Apóstolos, quando eles prenderam os irmãos e eles foram soltos, eles foram presos, açoitados. Quando eles foram soltos, eles ficaram alegres porque eles apanharam por causa de Jesus. Pô, esse cara tá maluco, gente. Quem fica feliz de apanhar? Mas Lucas vai dizer que eles ficaram felizes pelo fato de serem perseguidos por causa do caminho, por causa de Jesus. Esse é o sofrimento que Jesus requer de mim e de você. E um discípulo de Jesus, ele tem isso muito claro na sua mente. E um discípulo que estava na aula, na pregação ou no seminário do Sermão do Monte, vai repetir ou vai parafrasear essa fala de Jesus, da bem-aventurança de ser perseguido. Se você está sofrendo porque você é língua grande, isso não é sofrimento. Agora, se você sofre por causa do evangelho glorioso de Cristo, você é um bem-aventurado. E um discípulo de Jesus está repetindo a fala dele: vocês são felizes quando sofrem por causa de Cristo. Eusébio de Cesareia, um historiador da igreja, ele diz que Pedro morreu da seguinte forma. Pedro, o pessoal pegou ele e colocaram ele numa cruz, como colocaram Jesus. Na hora que ia colocar a cruz no buraco, Pedro lhe disse: não, peraí, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Pô, o cara está morrendo, está escolhendo como... O cara está morrendo, ainda está escolhendo como quer morrer. Então Pedro morreu de cabeça para baixo, pendurado numa cruz. E ele falou: eu sou um bem-aventurado, porque eu estou sofrendo por causa do meu Cristo. O Cristo que ele negou, que ele disse que não conhecia, que ele disse que nem sabia quem era. Mas um dia esse Cristo enviou o Espírito Santo e empoderou ele, em Atos 2, e ele pregou o Evangelho com ousadia e intrepidez, e 3.000 almas se converteram a Jesus. E Pedro entendeu que Jesus exige dos seus discípulos um certo tipo de sofrimento. Meus irmãos, por amor de Cristo, não por amor a nós mesmos, não por amor ao ministério, não por amor à fama, mas por amor a Cristo, nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias. Por isso que eu falei no começo que um mártir não é alguém que vai perder a cabeça somente. Um mártir é alguém que todos os dias ele é entregue à morte por causa de Cristo. Ele entendeu: eu tenho um Salvador, eu tenho um Redentor. A vida que eu vivo não pertence mais a mim, pertence a Ele. E agora eu vou viver para Ele. Então todos os dias, por causa dele, eu sou entregue à morte. Então esse é um certo tipo de sofrimento que Jesus exige dos seus discípulos. E que a multidão, meteu o pé. Porque quem quer passar por isso? Carregar uma cruz, negar-se a si mesmo e seguir o Cordeiro de Deus até o fim, ser ridicularizado, sofrer zombaria, perseguição, perder a liberdade. Quem quer isso? Uma pessoa comum não quer, mas uma pessoa que foi ferida pela mensagem do Evangelho, ela não se importa mais, porque para ela viver é Cristo e morrer é lucro. Aleluia, um aleluia. E último, e aqui eu vou terminar minha fala. Jesus exige dos seus discípulos um certo tipo de desapego. Ele vai falar isso no versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Nós somos peregrinos nessa terra, de modo que nada nessa terra pode fascinar os nossos olhos.
de modo que nada nessa terra pode tomar o nosso coração, porque nós somos peregrinos. A nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é celestial, e é por isso que devemos viver uma vida de desapego. Um mártir considera tudo como esterco, por amor a Cristo. Foi o que Paulo disse aos Filipenses: considero tudo como esterco, por amor a Cristo. Paulo abriu mão da sua credencial, daquilo que ele era, por amor ao Salvador da vida dele. Como é difícil para mim e para você, né? Ter que renunciar a algo. Sabe por que é difícil para a gente renunciar a algo? Porque a gente tem a falsa ideia que nós conquistamos as coisas com a força do nosso braço. Irmãos, tudo que nós temos, só temos por causa da graça e bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem um bom trabalho hoje, não é por causa da sua capacidade intelectual, é porque Cristo Ele te agraciou e te colocou nesse lugar. Se você tem uma família hoje, não é porque você é bom, porque você merece, é porque Ele, por meio da sua graça e misericórdia, Ele te deu essa família. Se você tem dinheiro, esse dinheiro não pertence a você, esse dinheiro pertence a Ele, de modo que quando você oferta, você dizima, você não está dando, você está apenas devolvendo. O salmista Davi falou isso, quando ele estava para morrer, que Salomão ia assumir o reinado para construir o templo, e ele faz uma oração linda, e no meio dessa oração, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, no versículo 14, ele diz: o que temos, damos ao Senhor, porque foi Ele quem nos deu. Então, quando você dá algo, você não está dando, você está devolvendo. Então, quando você dedica toda a sua vida, todo o seu coração à obra de Cristo, você não está dando a sua vida, você está dando a vida que Deus te deu para Ele de novo. Ele nos deu a vida, e é por isso que nós devolvemos a nossa vida a Ele. Ser discípulo de Jesus vai exigir de mim e de você um certo tipo de desapego. E só é desapegado quem tem os olhos fixos no Cordeiro de Deus. Só é desapegado quem tem a mente transformada e o coração redimido. Tem muita gente que é apegada ao filho. Tem muita gente que é muito apegada à família. Sem a minha família eu não consigo viver. Sem meus filhos eu não consigo viver. Sem esse trabalho eu não consigo viver. Irmãos, você não consegue viver sem o Espírito Santo de Deus. Por isso, quando Davi peca, no Salmo 51, ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia: pequei contra ti, somente contra ti pequei. E quando chega no versículo 10 e 11, ele fala: Senhor, não me lances fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava o Senhor com todo o coração dele, com toda a força dele. Ele entendia as afeições do coração do Salvador dele, de modo que ele fala: eu não estou preocupado com o reinado, com minha posição de autoridade, com os bens que eu tenho. Pode tirar isso de mim, mas por favor, não me lances fora da sua presença, e nem retire de mim o teu Espírito. Então, ser discípulo de Jesus vai exigir de mim e de você um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Essa é a condição para seguir a Jesus, e que Ele mesmo está falando nesse capítulo, nessa palavra que é inerrante, que é inspirada, que é infalível. Se somos salvos pela graça, se isso está confirmado no seu coração, está bem claro no seu coração, a vida que você vive não pertence mais a você, a vida que você vive pertence a Ele. De modo que diariamente
você deve derramar o seu coração diante do autor e consumador da sua fé. Não tem a ver com você acordar bem, eu vou orar hoje, porque eu estou bem. Hoje eu acordei com vontade de orar, não. Na maioria das vezes, nós vamos acordar sem vontade para orar. Mas se entendermos o Evangelho, o que é ser discípulo, independente das circunstâncias, nós amaremos o Senhor sobre todas as coisas. E no final, no meio dessas 3 demandas, ele usa 2 ilustrações. A primeira é de um homem insensato, de um homem tolo, que começou uma construção e não a terminou, porque ele não calculou o custo. Ele, entusiasmado, emocionado, começou uma construção da qual ele não pôde terminar. Então, eu e você não podemos ser tolos, insensatos. Devemos ser pessoas sábias, sensatas, como esse rei, que entendeu que ele não podia enfrentar o outro rei. E ele levantou bandeira branca. A bandeira branca é: eu me rendo, eu desisto de lutar, eu desisto de batalhar. E Jesus está convidando a cada um de nós a levantarmos a bandeira branca e dizer para Ele: eu desisto, você é o Senhor da minha vida, você é o meu Salvador, você é o meu dono, eu quero viver para você todos os dias da minha vida. Essa é a postura sábia. Fique de pé. Antes de terminar, eu quero indicar um livro para vocês, do pastor e teólogo Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, a doutrina da imitação de Cristo. É um livro poderosíssimo. Irmãos, esse negócio de cristão não gostar de ler não existe. Porque na nossa religião tem um livro. Então você precisa ler essa Bíblia aqui. Se você não gosta de ler, vai para o budismo. Vai ficar lá, qual outra religião que tem lá? Vai para lá. Agora, se você abraçou o Evangelho de Cristo, você precisa ler essa palavra todos os dias da sua vida. É como diz o seu Haroldo: leia a Bíblia toda e sempre. Não conte, eu já li a Bíblia 10 vezes. Não, é ler a Bíblia toda e sempre, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite, noite e dia. Porque quando a perseguição acontecer no Brasil, não teremos acesso à palavra. Mas não será necessário. Sabe por quê? Porque ela estará gravada no nosso coração. E é como disse o salmista: gravei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Há muitos que vivem uma vida de pecado porque pararam de ler a palavra. Há muitos que estão letárgicos, frios, porque pararam de ler a palavra. A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Você precisa amar a palavra, você precisa ler a palavra, você precisa se esmerar sobre a palavra. Saia do WhatsApp, saia do Instagram, saia do Facebook e vá para a palavra. Porque é essa palavra que vai alimentar o nosso homem interior. É essa palavra que vai alimentar a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja. Ser discípulo de Jesus é isso. É amar a lei, é amar o Evangelho, é amar Ele. Muitos não amam o Senhor porque não amam a palavra, porque não lê a palavra. E o grande teólogo do século XVIII, Charles Spurgeon, diz o seguinte: é impossível conhecer a Deus sem ler a sua palavra. Se você não ler a palavra, você não vai conseguir conhecer a Deus. Não, eu gosto de experiência. Não, pode ter experiência. Nós somos carismáticos, acreditamos nisso. Mas experiência sem o fundamento, sem a palavra, é emocionalismo.
É por isso que o Espírito Santo não visita muitas igrejas. É por isso que o Espírito Santo não habita em muitas igrejas. Porque as igrejas abandonaram a palavra do Senhor. Então, se arrependa nessa noite, se você não lembra da palavra. Se você está uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, se arrependa nessa noite. Jesus não está aqui te condenando. Jesus não está aqui te odiando. Jesus está aqui te amando. Porque Ele só corrige os filhos legítimos. Ele só corrige aqueles que Ele ama. Jesus nos ama. E Ele quer que nós amemos Ele. Não por nossa força, por violência, mas pelo Espírito, que está revelado na palavra. Feche seus olhos. Espírito Santo, você que é Deus e habita no meio do seu povo, eu te peço, remova a frieza do nosso coração. Nos livre da letargia, da mornidão desse tempo. Não permita que sejamos pessoas da multidão, pessoas sem compromisso com o Teu Evangelho, pessoas que não levam a sério o Teu Evangelho. Por favor, Senhor, fere o nosso coração com uma ferida de amor por Você. Batize o nosso coração com paixão pela Tua presença, até que nada mais importe. Nos dê uma mentalidade de martírio. Nos faça entender que a vida que nós temos não pertence a nós mesmos. A vida que nós temos pertence a Você. Empodere pessoas nessa noite. Encha pessoas nessa noite com o Teu poder, com a Tua presença. Nos faça entender que sofrer pelo Seu Evangelho é uma bem-aventurança. Nos faça entender que devemos Te amar acima de todas as coisas. Nos faça entender que devemos ser desapegados das coisas terrenas, das coisas passageiras, e devemos ser apegados a Você, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Eterno. Vamos, ore. Comece a orar no seu banco. Comece a orar no seu banco. Há uma graça de Deus no nosso meio. Há uma graça de Deus no nosso meio. Jesus está no nosso meio. Ele é aquele que passeia no meio do seu povo. Ele é aquele que passeia no meio do seu povo. Ele está no meio de nós. Não é uma utopia, é uma verdade revelada nas Escrituras. Ele é aquele que anda no meio do seu povo. Ó Espírito, convença-nos nessa noite. Convença-nos nessa noite do pecado, da justiça e do juízo. Fere o nosso coração. Fere o nosso coração. Fere o nosso coração. Nos faça viver uma vida de martírio, uma vida de discípulo. Nos livre da frieza, nos livre da mornidão. Espírito de sabedoria e de revelação, cai nesse lugar. Espírito de sabedoria e de revelação, cai nesse lugar. Espírito que revela Jesus, abre os nossos olhos, ilumine o nosso interior. Venha com a Tua presença. Nós invocamos o Seu nome. Nós invocamos o Seu nome nesse lugar. Nós invocamos o nome que é santo. Nós invocamos o nome que está acima de todos os nomes. Invocamos o Seu nome. Aonde o Seu nome é invocado, a salvação. Aonde o Seu nome é invocado, a salvação. Salva-nos, Senhor, nessa noite. Salva-nos nessa noite. Salva-nos de nós mesmos.
salva-nos de nossas ideias, salva-nos da letargia e da frieza desse tempo. Vamos cantar isso, vamos cantar isso. Vamos cantar isso. Vamos. A graça dele é suficiente. O sacrifício de Cristo nos deu acesso à presença do Pai. Podemos descansar nessa verdade. Eu me chego a ti, eu me chego a ti.